Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos lá então? E a gente começa falando de economia. O governo federal confirmou o imposto de quase 28% com a reforma tributária. A alíquota já é considerada a maior do mundo. Os itens que podem sofrer com este aumento são as carnes e os queijos da cesta básica. A alíquota padrão dos impostos sobre produtos e serviços na reforma tributária deve subir a 27,97%, caso as alterações feitas na Câmara dos Deputados se mantenham. A estimativa foi divulgada hoje pelo Ministério da Fazenda. A alíquota padrão é aquela que será cobrada sobre o consumo de todos os itens que não estiverem nas regras especiais da reforma. O novo cálculo do governo está acima dos 26,5% inicialmente projetados, quando a proposta de reforma tributária foi aprovada pelo Congresso Nacional. Os produtos incluídos nas exceções, no entanto, também podem ficar mais caros, porque se o imposto geral sobe, o específico sobe junto. Como o governo precisa de um certo nível de arrecadação para pagar seus custos e investir, a matemática é simples. Quanto maior o número de exceções, produtos com imposto reduzido, maior tem que ser a alíquota padrão para manter a arrecadação equilibrada. Entre os itens que mais pesam para o aumento do tributo estão a inclusão de carnes e queijos na cesta básica, a ampliação da alíquota reduzida em 60% para todos os medicamentos e o aumento de benefício tributário ao mercado imobiliário. Apesar da iniciativa para diminuir a alíquota padrão de IVA, os senadores terão de lidar com pressão de setores querendo mais benefícios. Caso a nova projeção se confirme, o Brasil terá o imposto mais alto do mundo, segundo o ranking da Tax Audition. O segundo lugar é ocupado pela Hungria, com uma taxação de 27% sobre o consumo em 2023. E os Estados Unidos figuram na última colocação no peso dos impostos sobre consumo, com tributação de 7,4%. E a arrecadação federal bateu recorde no mês de julho. De acordo com a Receita Federal, o valor soma mais de 230 bilhões de reais, com impostos e contribuições. Em julho, a arrecadação do governo atingiu o maior valor da história para o mês dos últimos 30 anos. Segundo dados da Receita Federal, totalizaram 231 bilhões de reais, o maior valor para o mês desde 1994 e o segundo maior deste ano, atrás apenas de janeiro, que chegou a 280 bilhões de reais. O resultado representa um crescimento real de 9,5%. No primeiro semestre, o embolso de 1 trilhão e 300 bilhões do governo superou em 13% o resultado obtido no mesmo intervalo do ano passado e também representou a maior arrecadação da história para o período. Ao justificar o aumento da arrecadação, a Receita menciona o retorno da tributação do PIS/COFINS sobre combustíveis, a tributação dos fundos exclusivos e a atualização de bens e direitos no exterior. A melhora da atividade econômica ajuda a explicar a arrecadação. Foram registrados crescimentos da produção industrial, nas vendas de bens e serviços, que contribuíram para o desempenho arrecadatório. E desde que a Petrobras anunciou um reajuste nos preços da gasolina, isso em julho, os combustíveis voltaram a ganhar destaque nos índices de inflação. O preço médio do produto no Brasil passou de R$ 6,00, mas o motorista ainda tem a opção de buscar locais onde o produto custa menos. Vamos ver. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo revelou que a média de preço da gasolina no Brasil já passa dos R$ 6,13. Os demais combustíveis também acompanham a tendência de alta. Apesar da alta, o motorista ainda pode encontrar alternativas para abastecer o carro com economia. Isso porque, em alguns bairros, os valores dos combustíveis estão abaixo da média encontrada.
Na pesquisa, a gasolina comum apresentava uma diferença média de preços de quase 14% entre os bairros mais baratos e mais caros da cidade. Com isso, o preço por litro pode ser encontrado cerca de 80 centavos mais barato. No fim das contas, para abastecer um carro com um tanque de 35 litros, a economia pode ser de R$ 27,00, ou 5 litros de combustível. Os bairros com o preço da gasolina mais barata foram Cangaíba, Jardim Ângela, Cidade Líder, Jaçanã e Pirituba. E os bairros com a gasolina mais cara de São Paulo foram Morumbi, Perus, São Rafael, Água Rasa e Grajaú. Para abastecer com etanol, a diferença entre bairros é ainda maior, 18%. O número corresponde a 67 centavos por litro. No mesmo cenário, a diferença de preços para o tanque de 35 litros ficou em R$ 23,00. Segundo o estudo, os 5 bairros com o etanol mais caro foram Alto de Pinheiros, São Rafael, Morumbi, Mandaqui e Perdizes. Os mais baratos foram Cangaíba, Jaçanã, Santana, Cachoeirinha e Jardim Ângela. Já para o diesel S10, a variação entre bairros chega a 20%, ou R$ 1,12 por litro. Os bairros com o diesel mais caro foram Vila Mariana, Pedreira, Muca, Alto de Pinheiros e Vila Leopoldina. O combustível custou menos no Pari, Jaçanã, Cursino, Jaguara e São Lucas. E atenção a esse alerta, o Brasil é o país que mais gasta com sites de aposta no mundo inteiro. O fenômeno abre um debate sobre quanto o efeito bets pode tornar um problema para diversos setores da economia. E segundo um levantamento, a estimativa é que os brasileiros movimentaram cerca de 68 bilhões de reais em jogos virtuais nos últimos 12 meses. O termo bet, em inglês, pode ser traduzido para o português como aposta. O aumento do engajamento dos brasileiros nas bets acompanhou a explosão de plataformas de apostas no país desde 2018, quando a atividade foi legalizada, no governo do então presidente Michel Temer. E as apostas começaram por quem entendia de futebol e foram aos poucos crescendo no dia a dia dos consumidores. Um levantamento mostrou que 52 milhões de brasileiros já apostaram na modalidade ao menos uma vez. Segundo estimativas, esse mercado deve movimentar até 130 bilhões de reais no Brasil somente neste ano. O efeito no orçamento pessoal é apontado como o mais significativo para as classes D e E, que têm flexibilidade financeira mais limitada para novos gastos. Analistas estimam que as apostas já representam quase 1,5% do orçamento médio familiar nas camadas sociais mais baixas, havendo até substituição de determinados gastos das apostas esportivas no orçamento. A despesa é mais de 40 vezes o que se gasta com ingressos de futebol e 12 vezes o que se consome no cinema. Por exemplo, empresas do varejo se mostraram preocupadas e já classificam as bets como uma possível concorrente. No entanto, analistas argumentam que a prática não pode ser apontada como o único fator que segura a retomada do varejo. Já a Associação Nacional de Jogos e Loterias considera que tais pesquisas de migração de gastos para bets não têm embasamento de fato. As regras aprovadas pelo Congresso, com normas do Ministério da Fazenda, entram em vigor a partir de janeiro do ano que vem. O objetivo é coibir o uso abusivo de apostas online e evitar vício e endividamento dos apostadores. A gente muda de assunto agora para falar que os idosos não são mais a menor fatia da população brasileira. E olha só, daqui a 2 décadas vão ser inclusive a maioria. É o que mostra um levantamento feito pelo IBGE. Acompanhe. A faixa etária com mais de 60 anos já não é mais minoria no Brasil. Desde 2023, os jovens entre 15 e 24 anos passaram a ser a menor parcela da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa é a primeira vez que os idosos ultrapassam os mais jovens desde os anos 2000. De acordo com os dados,
14,8% da população pertencia ao grupo mais jovem em 2023, enquanto os idosos representavam 15,6%. O estudo traz também projeções sobre a população até 2070. Até o ano de 2046, os 60+ vão ser a maior fatia populacional do país, chegando a 28%. Em 2070, esse percentual sobe para 37,8%, ou seja, mais de 1 em cada 3 brasileiros será idoso. A diminuição no número de filhos por mulher é o principal fator para que a população do Brasil comece a diminuir, o que deve acontecer a partir de 2042. O país segue se tornando cada vez mais feminino e mais velho. A idade mediana do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. Isso significa que metade da população tem até 35 anos e a outra metade é mais velha do que isso. A expectativa de vida dos brasileiros subiu de 71 anos em um mês em 2000 para 76 anos e 4 meses em 2023 e deve chegar em 2070 aos 83 anos e 9 meses. De acordo com o IBGE, a população do Brasil vai parar de crescer em 2041, quando chegará a 220.425.299 habitantes. Em 2070, o país chegará aos 199.228.708 habitantes. Olha, e o IBGE também afirmou esta semana que o Brasil deve começar a encolher antes do previsto. A queda da fecundidade e o aumento da população idosa explicam essa redução no número de brasileiros. Pelos cálculos do IBGE, até 2041, devemos sair dos atuais 203 milhões de brasileiros para 220 milhões. Mas, a partir do ano seguinte, começamos a encolher até chegar a 199 milhões em 2070. Esta estimativa foi adiantada em 6 anos desde a última projeção, feita em 2018. Naquela época, acreditava-se que o Brasil ia começar a encolher em 2048. Para projetar a variação populacional, são levados em conta indicadores como taxa de fecundidade, a expectativa de vida e a migração. A queda no número de filhos é o principal fator para recuo na população. Segundo a pesquisa, no caso brasileiro, a queda de número de filhos por família é o principal fator responsável pela diminuição da população nos próximos anos. A idade média em que as mulheres brasileiras têm filhos aumentou. Em 2000, era de 25 anos e em 2020 subiu para 27 anos. As projeções indicam que essa média deve continuar a subir ao longo dos anos. O adiamento da maternidade também impacta no número de nascimentos anuais no país. Em 2000, foram registrados 3.600.000 nascimentos por ano, número que caiu para 2.600.000 em 2022. A previsão é que esse número caia ainda mais, para 1,5 milhão em 2070. As projeções também indicam que os brasileiros devem viver cada vez mais, saindo de 72 anos para 81 anos, no caso dos homens, e de 78 anos para 86 anos, no das mulheres, em 2070. Vamos falar de clima agora. Atenção a esse número, mais de 20 graus de diferença. Isso mesmo, Santa Catarina saiu dos 35 graus e foi para 15 graus em apenas 2 dias. E essas temperaturas ainda continuam caindo e tem até previsão de neve por lá ainda essa noite. Quem vai trazer mais informações agora é a repórter Michele Veiga. Muito frio por aí, Michele? Werneck, as condições meteorológicas aqui de Santa Catarina estão aí variando dos extremos. Na última quinta-feira, os termômetros chegaram a marcar 35 graus na maioria das partes do estado. E na sexta-feira, no mesmo horário, ali por volta das 2 horas da tarde, a temperatura já era 15 graus com chuva. E hoje continua assim. Hoje amanheceu por volta dos 8 graus aqui na região de Planalto, na área do litoral sul catarinense. Deve continuar esse clima só caindo
caindo temperatura pelo menos até a próxima semana. Inclusive, Werneck, hoje, de sábado para domingo, há previsão de precipitação na área serrana do estado, nos lugares mais altos, como Bom Jardim da Serra, Morro da Igreja, Urubici, que há sim a condição de neve para essa noite e madrugada aqui em Santa Catarina. Seria a terceira vez, portanto, se hoje se concluir, que aconteceria a precipitação aqui no estado esse ano. Então, portanto, muitos turistas já estão se deslocando para a área serrana a fim de ver, observar aí, quem sabe, a neve. A chuva congelada também pode acontecer, o que é uma variação aí antes da neve, vamos dizer assim, no modo mais coloquial. Então, Werneck, aqui as temperaturas caíram bastante e vão seguir assim, pelo menos segundo os modelos, até a próxima terça-feira. Mais de 20 graus de diferença do máximo para o mínimo em menos de 2 dias. Haja saúde. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga. E veja a seguir, Correio Britânico tenta encontrar destinatário para cartão postal que foi enviado há mais de 100 anos. E ainda, maior evento de tecnologia e entretenimento da América Latina traz novidades para a televisão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só essa história. O Correio Britânico está atrás do destinatário de um cartão postal que foi enviado há mais de um século. O objetivo é encontrar os descendentes desta pessoa. Vamos ver. De acordo com o Serviço Postal do Reino Unido, a carta provavelmente foi enviada de volta ao sistema e ficou perdida no correio por mais de um século. A remetente da carta se chamava Lydia Davis e as autoridades estão em busca de seus descendentes. A mensagem está intrigando especialistas por conta de sua escrita antiga e um conteúdo enigmático. O caso também traz castes sobre o funcionamento dos serviços postais da época, o que só alimenta as teorias do motivo do atraso da carta. O cartão foi escrito por um homem chamado Ewart, no qual ele diz que está bem, mas lamenta por não conseguir pegar um par de um item desconhecido, não mencionado na mensagem. Além disso, ele conta que possuía cerca de 10 shillings de mesada, antiga moeda do Reino Unido, e uma passagem de trem. E pesquisadores instalaram microchips nos botos da bacia amazônica. O dispositivo permite o monitoramento via satélite e possibilita a medição remota da temperatura da água. Durante a seca do ano passado, os baixos níveis no rio causaram um aumento significativo na temperatura da água, tornando-a insuportável para os golfinhos. Além dos botos, milhares de peixes também morreram devido à falta de oxigênio. Para prevenir que essa situação se repita, pesquisadores do Instituto Mamirawa de Desenvolvimento Sustentável decidiram monitorar de perto a saúde desses animais. A expedição incluiu a captura de botos para instalar microchips que permitem o monitoramento via satélite. Esses dispositivos também possibilitam a medição remota da temperatura da água, ajudando a entender melhor como esses animais reagem ao calor extremo. No ano passado, mais de 200 golfinhos morreram no Lago Tefé devido à extrema seca. Os pesquisadores realizaram exames de sangue e outros testes nos golfinhos capturados, devolvendo-os ao lago imediatamente após a conclusão do trabalho.
Para evitar o estresse dos animais, os pescadores tomaram cuidado especial com uma fêmea adulta, mantendo-a próxima de seus filhotes durante todo o processo. Os botos da bacia amazônica são uma espécie única de golfinhos de água doce, encontrados apenas nos rios da América do Sul. Eles possuem ciclos reprodutivos mais lentos, o que os tornam especialmente vulneráveis a ameaças ambientais. Por isso, a líder do projeto destaca a importância de entender as causas das mortes para reagir rapidamente às condições adversas. As mudanças climáticas são frequentemente apontadas como a principal causa das secas e as ondas de calor severas. Ativistas ambientais alertam que a tendência é de piora caso medidas não sejam tomadas. Na Amazônia, a água é um recurso vital não só para o meio ambiente, mas também para as comunidades locais, que dependem dela para seu deslocamento e subsistência. A estiagem na região é atualmente, em média, 5 semanas mais longas do que na década de 1980. E Florianópolis, em Santa Catarina, foi eleita pelo segundo ano seguido a cidade com maior competitividade do país. Isso graças a itens como saúde, inovação e também investimento. De acordo com a 5ª edição do ranking de competitividade dos municípios, realizado pelo Centro de Liderança Pública, Florianópolis é a cidade mais competitiva do país pelo segundo ano consecutivo. O ranking analisa a competitividade das 404 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes do país. A capital catarinense se manteve na ponta à frente de outras capitais, como São Paulo, Vitória e Porto Alegre. Florianópolis está no top 10 em 4 pilares do levantamento: inovação e dinamismo econômico, capital humano, inserção econômica e qualidade de saúde. O resultado foi divulgado nesta última quarta-feira em Brasília, juntamente com o ranking de competitividade dos estados, no qual Santa Catarina aparece como o mais seguro do país e o segundo mais competitivo no ranking geral, perdendo apenas para São Paulo. De modo geral, Santa Catarina teve 17 cidades avaliadas nessa edição, sendo que destas 7 estão entre as 50 mais competitivas do país, além da capital, Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, Criciúma, Blumenau, Joinville e São Bento do Sul. O ranking de competitividade dos municípios é uma ferramenta de grande relevância e que visa apoiar os líderes públicos brasileiros nas tomadas de decisões, como o foco na melhoria da gestão das cidades. Por meio da metodologia SIL, o ranking dos estados ganhou uma expansão, como a incorporação das métricas de sustentabilidade esse ano. E o maior evento de tecnologia e entretenimento da América Latina, o SET Expo, foi realizado no distrito do Anhembi, na zona norte de São Paulo. A exposição trouxe muitas novidades tecnológicas e a nossa reportagem esteve nesse evento. Vamos conferir. O SET Expo é o maior evento de tecnologia e mídias da América Latina. E a edição de 2024 foi a primeira a ser realizada no distrito do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Além das grandes marcas expositoras, o presidente da SET Expo também estava no evento e falou sobre as grandes novidades e o que mudou desde a edição do ano passado. A edição passada, que foi 23, já se passaram 12 meses. Tecnologia, 12 meses é uma eternidade. Então, eu diria que o que a gente tem aqui hoje é muito diferente do que a gente viu ano passado. E mesmo a SET, né, que frequentemente faz eventos regionais, ela está 5 eventos regionais nas várias regiões do país. O último evento que faz 2 meses, a gente já tem um monte de novidade aqui que não estava refletida lá. Então, assim, nesse setor, especialmente nesse ambiente de mídia que é muito rápido, acontecem muitas coisas no intervalo de tempo muito curto. Nessa edição, a gente tem 2 aspectos que estão despontando como algo assim muito relevante para o ecossistema de produção e distribuição de mídia. O primeiro é a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, para simplificar processo, para agilizar personalização de conteúdo, enfim, para
otimizar e para dar mais celeridade aos processos aí, que hoje alguns são muito manuais. E aí aquele velho dilema, né? Ah, mas ele vem para substituir os profissionais. Não, ele não vem. Ele vem para agregar eficiência, vem para dar uma facilidade, uma ferramenta nova, né? E o segundo tema importantíssimo que a gente tem aqui, e esse eu acredito que é uma particularidade brasileira, né? O Brasil está em vias de discutir um novo padrão de transmissão de TV, que está batizado de TV 3.0. A empresa Lineup também trouxe uma grande novidade para a televisão. A Lineup já realizou vários projetos para emissoras de TV, produtoras e eventos esportivos para o aumento de conteúdo e produção. Agora, eles desenvolveram uma rede para monitorar e corrigir os sinais de áudio e vídeo das diversas programações de uma emissora. O sistema da Tag Systems, que é um sistema de monitoramento de sinais, áudio, vídeo e a parte de compressão dos sinais direto ao vivo. Real time, a gente consegue fazer o monitoramento dos sinais IP, Dash, HLS, SRT, ZIX, todos os protocolos direto na emissora. E monta-se também um mosaico onde é acompanhado cada problema durante a transmissão, desde a criação até a entrega final no seu device, na sua TV ou na OTT. E por falar em sinais, nós estamos aqui no stand da LiveView, que inclusive é uma ferramenta que nós da HIT utilizamos para transmitir aí os nossos sinais, as nossas matérias nos jornais ao vivo. E eu estou aqui com o Fábio Eutelberg, ele que vai explicar para a gente qual que é a grande novidade desse equipamento. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a grande novidade do LiveView. Fernando, obrigado pela atenção e por virem até aqui. A gente está há 15 anos com a LiveView, desde o início da tecnologia que revolucionou o mercado de televisão, porque ela permitiu que qualquer produção, não apenas a televisiva, transmitisse vídeo ao vivo, porque antigamente a gente precisaria de um carro de satélite, uma SNG. A LiveView criou um conceito chamado Mochilink. É um equipamento que a gente carrega nas costas e os cinegrafistas, como agora a gente está aqui com o nosso querido José Fraga, se carregando um LiveView nas costas e transmitindo esse sinal ao vivo a partir da soma de chips de celulares. É um conceito chamado Cellular Bonding, uma tecnologia que a LiveView inaugurou praticamente. Então é a soma de chips que a gente tem aqui de celulares, Vivo, Claro, TIM, as principais operadoras, para formar uma banda única, parruda, que a gente possa fazer um streaming e o outro lado receber com qualidade. Para essa feira a gente trouxe o LU800, que é a nossa unidade mais poderosa, que com apenas um Mochilink hoje a gente consegue transmitir 4 sinais de câmera ao vivo sincronizados, o que facilita o modelo de produção remota. A unidade móvel ela é ainda muito útil, né? E tem determinadas produções que exigem uma capacidade técnica muito sofisticada, né? Seja no áudio, seja no vídeo, né? Então a LiveView ela resolve muitos problemas, principalmente para soluções de news coverage, né? Tá falando que você está fazendo aqui, cobertura jornalística. A LiveView é sensacional. Tem produções de esporte que a LiveView já está entrando com muita tecnologia. Realmente um grande evento e a nossa cobertura completa. Parabéns aí para toda a nossa equipe. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com a nossa programação. Até mais.